Olá, daremos prosseguimento à nossa discussão sobre assistência pré-natal em gestação de baixo risco e agora nós falaremos sobre os exames complementares. Lembramos que nós discutimos na parte inicial que a humanização da assistência ela engloba vários aspectos e dentre estes os recursos que são disponíveis e os protocolos que são instalados. Dentre esses protocolos assistenciais, nós temos vários aspectos. A consulta pré-natal, propriamente dita, como nós discutimos anteriormente, o papel da equipe multidisciplinar no acolhimento, toda a organização desse atendimento, os calendários, a identificação do risco reprodutivo e também a disponibilização e a utilização dos exames complementares. Para que nós utilizamos de uma propedêutica complementar à clínica dentro da assistência pré-natal? Eles têm um papel fundamental de nos auxiliar a identificar afecções maternas ou fetais, né, através de alterações desses exames. E assim propiciar o tratamento adequado. Devemos lembrar que o uso rotineiro dos recursos dedicados ao alto risco para gestantes de baixo risco não vai melhorar a qualidade assistencial do baixo risco, nem seus resultados gestacionais. E eu posso estar utilizando de maneira inadequada um recurso que é destinado a um público específico. Portanto, é papel do profissional e da equipe de saúde como um todo saber escolher e indicar o recurso adequado para cada caso, para cada nível de complexidade. O Ministério da Saúde orienta uma propedêutica laboratorial mínima ao longo do pré-natal. É importante a gente ter ciência de que esse protocolo do Ministério da Saúde tenta abranger todo o país, mas existem protocolos de instituições que variam, que fazem além do que o Ministério orienta, e que existem situações de alto risco, por exemplo, em que a gente vai acrescentar exames a essa propedêutica mínima. Quais são esses exames? A tipagem ABO sanguínea e a identificação do fator RH é orientado pelo Ministério da Saúde que seja feito no primeiro trimestre. E caso o RH seja negativo, seja solicitado o CUMBS indireto no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. A avaliação de CUMBS indireto ela varia, como a gente já falou, é um dos exames que variam de acordo com a instituição, de acordo com o país. Existem periodicidades diferentes e existem instituições como, por exemplo, o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em que indica de uma maneira mais ampliada a sua solicitação, mesmo na RH positivo, buscando outras alterações. O Ministério da Saúde orienta a realização de hemograma no primeiro e no terceiro trimestre, a avaliação de glicemia de jejum no primeiro e terceiro trimestre, associada ao teste oral de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 gramas de glicose no segundo trimestre, a avaliação urinária através da urina tipo 1 e urocultura no primeiro e no terceiro trimestre, o rastreio de sífilis, HIV e hepatite B no primeiro e terceiro trimestre, a avaliação de toxoplasmose é realizada no primeiro trimestre e caso a paciente seja susceptível à aquisição da toxoplasmose, isso é repetido no terceiro trimestre, a fim de detectar viragem sorológica. A avaliação obstétrica mínima é de realização de ultrassom no primeiro trimestre. A avaliação
da colpocitologia oncótica, ela está incluída no pré-natal caso a paciente tenha indicação, o exame de secreção vaginal idem e parasitológico de fezes idem. A bacterioscopia de secreção vaginal é orientada para ser realizada no terceiro trimestre. Nós vamos discutir o que cada um desses exames traz de informação e por que ele deve ser realizado. Por exemplo, profilaxia da imunização materna pelo antígeno D. É na busca de fatores relacionados à imunização que nós vamos solicitar a tipagem sanguínea e fator RH, tentando promover a profilaxia dessa alteração. A profilaxia da imunização RH é associada a uma redução de até 100 vezes na ocorrência de sensibilização e de 83% da mortalidade de recém-nascidos devido à doença hemolítica perinatal. Então, se eu solicitar um tipo sanguíneo e o fator RH avaliar que ela é RH negativo e fazer toda a profilaxia indicada nesses casos, com imunoglobulina, com técnica adequada no momento do parto, com a imunoglobulina sendo realizada tanto anteparto quanto pós-parto, a gente consegue reduzir a viragem dessa paciente, ou seja, a imunização RH. Como que é feita essa avaliação? Nas pacientes que tiverem RH negativo, elas devem repetir o CUMBS periodicamente, de acordo com cada protocolo institucional. Existem países, por exemplo, que indicam quase que mensalmente. No caso do CUMBS indireto for ser negativo, a imunoglobulina anti-D ela deve ser realizada com 28 semanas e no pós-parto, caso o recém-nascido seja RH positivo. Lembrando que a imunoglobulina que a gente tem no Brasil é de 300 microgramas, mas, por exemplo, existem protocolos internacionais com dosagens menores e que fazem 2 etapas, com 28 semanas e com 34 semanas. No caso do CUMBS indireto for positivo, o pré-natal deve ser de alto risco, essa paciente provavelmente está aluminizada e deve fazer a investigação do acometimento fetal e todo o segmento dessa gestação. Em casos de RH positivo, pelo Ministério da Saúde, a investigação está encerrada. Mas, como eu já citei, temos instituições como o Hospital das Clínicas, em que faz avaliação de CUMBS nesses casos, buscando, por exemplo, uma imunização por um outro fator. Em relação ao rastreio da anemia, uma em cada 3 gestantes brasileiras tem anemia, principalmente por deficiência de ferro. Por isso, nós fazemos o rastreio durante o pré-natal. Mas é importante ressaltar que quando a hemoglobina está alterada, é porque esse processo da anemia já representa alterações tardias da mesma. Né? Você tem alterações mais precoces, mas quando a gente fala em custo-benefício, fazendo a avaliação da hemoglobina, a gente consegue uma boa política de saúde pública de uma maneira geral para o baixo risco. Os valores que estão nessa tabela são os valores para não gestante. Cabe ressaltar que nós vamos considerar durante a gestação um valor normal, um limite inferior de normalidade com uma hemoglobina de 11. Destacamos nesse slide o valor normal de hemoglobina para gestação sendo 11 gramas por decilitro, e a partir do momento em que essa hemoglobina está abaixo desse valor, nós vamos considerar a paciente como portadora de anemia. Caso seja uma anemia considerada leve, ou seja, uma hemoglobina entre 8 e 11 gramas por decilitro, nós devemos tratar com 120 a 240
miligramas de ferro elementar, ou seja, 3 a 6 comprimidos de 200 miligramas de sulfato ferroso, reavaliar essa hemoglobina em 60 dias. Caso haja aumento da hemoglobina, eu vou manter esse tratamento até que seja atingido a hemoglobina de 11. Tá? A partir do momento que atinge o nível de hemoglobina de 11 gramas por decilitro, aí a gente passa por uma fase de manutenção com 60 miligramas de ferro elementar por dia. Nas situações em que os níveis de hemoglobina estão em queda ou não melhoram, estão estacionados, essa paciente deverá ser encaminhada para o pré-natal de alto risco. Nesse caso também, essa deve ser a conduta nos casos de anemia grave, ou seja, hemoglobina abaixo de 8 gramas por decilitro. Importante avaliar parasitológico de fezes, por quê? Porque às vezes a causa da anemia pode ser uma parasitose, e aí não adianta a gente só repor ferro, eu preciso também tratar essa parasitose. Por que fazer a avaliação urinária? Porque 25% das bacteriúrias assintomáticas tornam-se sintomáticas e até pielonefrite durante a gestação. Uma infecção do trato urinário na gestação pode trazer várias repercussões. Além da própria pielonefrite, sepse materna e fetal, óbito materno e fetal, trabalho de parto pré-termo, coriamnirex prematura, endocardite. Portanto, deve ser rastreada a infecção urinária durante a gestação. E aí, como que nós fazemos esse rastreamento? Através da coleta de urina tipo 1 e da uricultura. Como interpretar? Na urina tipo 1, além do rastreamento de infecção, nós podemos rastrear outras afecções. Por exemplo, no caso de proteinúria, nós podemos estar diante de uma paciente que tem uma insuficiência renal ou que tenha hipertensão. Então, ela deve ser encaminhada para investigação no pré-natal de alto risco. Paciente que tenha piúria ou bacteriúria deve realizar a cultura e, no caso de positiva, tratar a infecção urinária. Caso essa infecção urinária seja de repetição ou persistente, resistente ao tratamento, essa paciente também deve ser encaminhada ao pré-natal de alto risco. No caso de hematura, se associada à piúria, a gente deve investigar a infecção. Mas no caso de isolada e descartado o sangramento, a gente precisa avaliar afecções renais. E no caso de cilindrúria também. Em relação ao diabetes mellitus gestacional ou diabetes como um todo, ele é responsável por elevados níveis de morbimortalidade, por isso ele deve ser rastreado durante a gestação. Tá? Por que eu falei como um todo? Porque a gente tem que rastrear aquelas pacientes que chegam para um pré-natal de baixo risco, mas que na verdade já são portadoras de diabetes mellitus prévia à gestação e que não têm esse diagnóstico. Como que a gente vai fazer essa avaliação? Nós vamos fazê-la através da glicemia de jejum associada aos testes de sobrecarga de glicose. Segundo a American Diabetes Association, que propõe um rastreamento atual, a paciente deve ser avaliada no início do pré-natal, em gestações com menos de 24 semanas, e nos casos em que ela seja uma paciente com sobrepeso ou obesidade, associado a qualquer outro fator de risco para diabetes, essa paciente ela deve ser investigada para diabetes pré-gestacional, logo no início do pré-natal. Se ela tiver uma glicemia de jejum menor que 92 miligramas por cento, uma hemoglobina glicada menor que 6,5 e uma glicemia ao acaso menor que 200, o paciente nesse momento é considerada normal, não é considerado como diabetes pré-gestacional e ela deve fazer a sua avaliação de teste de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas. Por que essa fase? Porque é a fase que a paciente já ganhou peso e ela tem aumento de vários hormônios, principalmente o lactogênio placentário, que vão causar resistência insulínica.
Se o pâncreas dela consegue aumentar sua produção de insulina e suprir essa demanda, a paciente fica euglicêmica e segue gestação normalmente. Se esse pâncreas não consegue suprir essa demanda, então ela vai passar a ficar hiperglicêmica nessa fase, ou seja, vai desenvolver um diabetes gestacional. Se a paciente, logo no início da gestação, tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 92, mas menor que 126 miligramas por decilitro, ela já tem algum grau de resistência insulínica. Então, ela já é chamada de diabetes gestacional, que vai se agravar a partir da segunda metade. Agora, se a paciente tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, ou uma glicemia ao casa maior ou igual a 200, essa paciente é chamada de diabetes pré-gestacional. Agora, se essa paciente ela chega no pré-natal após as 24 semanas, a gente vai partir diretamente para o teste oral de tolerância à glicose. A gente ainda está utilizando no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto um protocolo anterior e estamos passando para esse novo protocolo, fazendo todos os trâmites burocráticos de adequação. Okay? No caso de sífilis congênita, a sífilis ainda possui uma incidência muito alta no Brasil e em ascensão, e é possível fazer a profilaxia, fazer a detecção da sífilis materna, tratar ela durante a gestação, fazendo a profilaxia dessa transmissão vertical através do exame do VDRL. A prevenção, ela requer um exame fácil, barato e o tratamento é simples. Então, a gente deve fazer essa avaliação. Em relação ao HIV, o diagnóstico precoce do HIV e o início das medidas de profilaxia, de tratamento, reduz drasticamente a transmissão vertical de 24% para menos que 2%. Tá? A redução da transmissão vertical foi objetivo do milênio da Organização Mundial de Saúde para o Brasil. E ela é feita através da avaliação do teste anti-HIV. A hepatite B, se não rastreada e realizada a sua profilaxia, e nos casos de transmissão vertical, 70% a 90% dos recém-nascidos de mãe portadora desenvolverão uma forma crônica e hepatocarcinoma se eles adquirirem essa doença. Tá? A vacina associada à imunoglobulina é capaz de reduzir em 90% esse risco. Portanto, é importante fazer a avaliação da hepatite B através da ELISA, a HBsAg, e, nos casos de positividade, realizar a profilaxia. Tá? Na avaliação da toxoplasmose, por que fazer o rastreamento? No sentido de reduzir danos, reduzir a soroconversão durante a gestação, ou seja, a prima infecção, que é a que promove a transmissão vertical e leva a acometimento fetal. E esse rastreamento é feito através do ELISA para toxoplasmose. Juntando tudo, essas sorologias, quando negativas, o Ministério da Saúde orienta a repetir no último trimestre. Vocês verão que, por exemplo, no Hospital das Clínicas, como em outras instituições, a gente repete numa periodicidade menor, buscando justamente uma soroconversão num tempo menor. E no caso dessas sorologias virem positivas, essa paciente deverá ser encaminhada para o pré-natal de alto risco para investigação e tratamento quando possível. Em relação ao rastreamento do câncer de colo uterino, o que o Instituto Nacional do Câncer recomenda? Que no Brasil a recomendação é que a colpocitologia oncótica comece a ser avaliada a partir de 25 anos, com uma técnica adequada, ou seja, com 48 horas sem relação sexual, creme vaginal ou sangue. A coleta de material é da ectocervix e endocervix.
Não é necessário colher material vaginal quando essa coleta é realizada, é para avaliação hormonal. Se o exame estiver normal, a avaliação deve ser anual e após 2 ou 3 normais pode passar a uma periodicidade trienal. Quando a colpocitologia foi normal, manter o segmento e as orientações de profilaxias em geral, de DST. Quando houverem alterações HPV induzidas, essa paciente deve ser encaminhada para o setor de patologia do trato genital inferior e nos casos em que forem diagnosticado câncer de colo já para um setor de oncologia ginecológica. E a ultrassonografia obstétrica. Existem 3 momentos chaves em que a ultrassonografia obstétrica ela é indicada. No primeiro trimestre, especialmente entre 11 e 13 semanas, ela vai servir para determinar a idade gestacional, ou seja, para datar a gestação através da avaliação do comprimento cabeça-nádega. Serve também para a avaliação de marcadores de cromossomopatias, que são detectados neste momento. No segundo trimestre, especialmente entre 22 e 24 semanas, é o momento em que você tem a possibilidade de realizar toda a avaliação morfológica fetal e a medida do comprimento do colo uterino. E no terceiro trimestre, a ultrassonografia se presta fundamentalmente para a avaliação de vitalidade fetal. Existem outros dados importantes que podem ser avaliados nesse momento, como crescimento fetal, como líquido, placenta, mas o fundamental nesse momento é para a avaliação fetal como um todo. E no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, o que o protocolo da gestação de alto risco propõe? Ela propõe que seja realizada toda aquela rotina básica que a gente já citou, mas com uma periodicidade, por exemplo, maior, como, por exemplo, as sorologias, que são feitas a cada trimestre, acrescidas da rubéola e do rastreio do HTLV 1 e 2. O CUMBS indireto ele é feito independente do fator RH. E a ultrassonografia ela é realizada de uma maneira com uma frequência maior, justamente porque esse público de pacientes com gestações com risco mais elevado requerem uma avaliação mais pormenorizada e com uma frequência maior. Esse é o recado que a gente queria trazer para vocês sobre a avaliação laboratorial e estamos à disposição para quaisquer dúvidas através dos nossos encontros ou através do e-mail. Obrigada.